lendo e meditando o Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vamos continuando com a leitura e a meditação do Evangelho como me foi revelado. Estamos no volume 1, capítulo 51. Maria manda Judas Tadeu convidar Jesus para as bodas de Caná. 17 de outubro de 1944. Vejo a cozinha de Pedro. Nela, além de Jesus, estão Pedro e sua mulher, Tiago e João. Parece que eles acabaram de jantar faz pouco tempo e estão conversando. Jesus se interessa pelos assuntos da pesca. André entra e diz: Mestre, está aí fora o homem que mora com alguém que se diz teu primo. Jesus se levanta, vai até a porta e diz: Entrem. E quando a luz da candeia e das chamas da lareira vê entrar Judas Tadeu, exclama: Tu, Judas? Eu mesmo, Jesus. Beijam-se. Judas Tadeu é um belo homem, na plenitude de sua beleza viril. Alto, se bem que não como Jesus, bem proporcionado em sua robustez, moreno como era José, quando jovem, de um oliváceo, um térreo com olhos que têm alguma coisa em comum com os de Jesus, porque são de cor azul, mas tendente a pervinca. Tem uma barba quadrada e escura, cabelos em desalinho, menos encaracolados que os de Jesus, escuro como a barba. Eu venho de Cafarnaum. Fui até lá com um barco. Depois também vim até aqui desta forma, para chegar mais depressa. É tua mãe que me manda a ti. Ela manda dizer: Susana se casa amanhã. Eu te peço, filho, que vás ao casamento. Maria vai tomar parte na festa com ela, minha mãe e meus irmãos. Todos os parentes estarão convidados, só tu estarias ausente, e os parentes te pedem que vás para fazer contentes os noivos. Jesus se inclina levemente, abrindo um pouco os braços e diz: O desejo de minha mãe para mim é lei, mas também Susana e os parentes. Eu irei, só me desagrada por causa de vós. E olha para Pedro e os outros. São os meus amigos, explica o primo.
e vai dizendo os nomes, começando por Pedro, por último diz: e este é o João, o diz de um modo todo especial, que atrai o olhar mais atento de Judas Tadeu e faz enrubescer o seu predileto. Termina a apresentação dizendo: amigos, este é Judas, filho de Alfeu, meu primo irmão, segundo o modo de falar do mundo, porque é filho do irmão do esposo de minha mãe. É um bom amigo meu, no trabalho e na vida. Minha casa está aberta para ti, como para o mestre. Assenta-te. E depois, voltando-se para Jesus, Pedro diz: e então, não iremos mais contigo para Jerusalém? Certamente que ireis, depois da festa das núpcias. Eu irei para lá, somente que não me deterei mais em Nazaré. Fazes bem, Jesus, porque tua mãe é minha hóspede por alguns dias. Foi combinado assim, e para lá ela irá depois das núpcias. Assim falou o homem de Cafarnaum. Assim faremos então, agora com o barco de Judas. Eu irei a Tiberíades e de lá a Caná. E com o mesmo voltarei a Cafarnaum com minha mãe e contigo. No dia seguinte, ao próximo sábado, tu irás, Simão, se ainda quiser ir, e iremos a Jerusalém pela Páscoa. Claro que irei. Aliás, irei no sábado para te ouvir na sinagoga. Já está assinando Jesus. Ensinando Jesus? Pergunta Judas Tadeu. Sim, primo. E que palavra? Ah, não se ouvem sair dos lábios de outros. Judas suspira, com a cabeça apoiada na mão e com o cotovelo firmando sobre os joelhos, ele olha para Jesus e suspira. Parece querer falar, mas não tem coragem. Jesus o estimula. Que tens, Judas? Por que me olhas e suspiras? Que é nada. Não, nada não pode ser. Não sou mais Jesus que te amavas, que tu amavas? Aquele para quem não tinha segredos? Sim, que és. Que falta me fazes, tu, mestre, do teu primo mais velho. E então fala. Eu queria dizer-te, Jesus, sê prudente. Tens uma mãe que só tem a ti. Tu queres ser um rabi, diferente dos outros, e tu sabes melhor do que eu que as castas poderosas permitem que as coisas sejam diferentes daquele costume. Não permitem que as coisas sejam diferentes daqueles de costume, por eles estabelecidas. Conheço teu modo de pensar. É santo, mas o mundo não é santo e persegue os santos. Jesus, tu sabes qual a sorte do teu primo, o Batista? Está na prisão, e se ainda não morreu é porque aquele sórdido tetrarca tem medo da multidão e do raio de Deus. Tão sórdido e supersticioso como cruel e libidinoso. Tu, que farás? A que sorte queres ir de encontro? Judas, isto me estás perguntando, tu que conheces tão bem o meu pensamento? Estás falando por ti mesmo? Não, não mintas. Alguém te mandou.
e certamente minha mãe não foi, para vires me dizer estas coisas. Judas abaixa a cabeça e se cala. Fala, primo. Meu pai, é com ele José e Simão. Sabes, para o teu bem, pelo afeto por ti e por Maria, não vem com os bons olhos aquilo que estás querendo fazer. E gostariam que tu pensasses em tua mãe. E tu, que pensas disso? Eu. Tu estás sendo combatido pelas vozes do alto e da terra. Não digo pelas vozes daqui de baixo, digo vozes da terra. Também Tiago está assim, ainda mais do que tu. Mas eu vos digo que acima da terra está o céu. Acima dos interesses mundanos estão a causa de Deus. Precisais mudar vosso modo de pensar. Quando souberdes fazer isso, sereis perfeitos. Mas e tua mãe? Judas, ninguém melhor do que ela teria o direito de me chamar de volta aos meus deveres de filho, segundo a luz da terra, ou seja, ao meu dever de trabalhar para ela, a fim de atender às suas necessidades materiais, ao meu dever de assistência e conforto, ficando sempre perto da mãe. Mas ela não me pede nada disso. Encontrar-me de novo desde que me teve, ela sabia que teria de me perder para depois encontrar-me de novo, e de um modo muito mais amplo do que o do pequeno círculo da família. Desde então, ela vem se preparando para isso. Essa vontade absoluta de se doar a Deus não é novidade no seu sangue. Sua mãe a ofereceu ao templo antes que ela sorrisse à luz. Ela se doou a Deus e me contou isso inúmeras vezes. Quando tinha-me junto ao seu coração, nas longas tardes de inverno, ou nas claras noites de verão cheias de estrelas, falando-me da sua infância santa, desde as primeiras luzes da sua aurora no mundo. Doou-se a Deus ainda mais, quando me teve, para que eu estivesse aqui a caminho da missão que me vem de Deus. Em uma certa hora, todos me deixarão, talvez por poucos minutos, mas o convenceria se apoderasse de todos, mas a covardia se apoderará de todos, e pensareis que teria sido melhor para vossa segurança se nunca me estivesses conhecido. Mas ela que compreendeu e o sabe, ela estará sempre comigo. Vós tornareis a ser meus por meio dela. Com a força de sua segura e amorosa fé, ela vos atrairá a si e depois vos tornará a atrair para mim, porque eu estou na mãe e ela está em mim, e nós em Deus. Isto eu queria que compreendesseis todos vós, parentes segundo o mundo, amigos e filhos segundo o sobrenatural. Tu e os outros não sabeis que é minha mãe? Que é minha mãe? Quem é minha mãe? Mas se o soubesseis, não a criticaríeis em vossos corações por não saber ter me subjugado a ela.
mas a veneraríeis como a amiga mais íntima de Deus, e poderia a poderosa que tudo pode no coração do Eterno Pai, e sobre o Filho do seu coração. Certamente eu irei a Caná, quero fazê-la feliz. Compreendeis melhor depois desta hora? Jesus está imponente e persuasivo. Judas o olha atentamente, fica pensativo e diz: Eu também certamente irei contigo, junto com estes, se me quiseres, porque sinto que tu dizes coisas justas. Perdoa a minha cegueira e os dos meus irmãos. És muito mais santo do que Pedro, do que nós. Não tenho rancor de quem não me conhece. Não tenho rancor nem de quem me odeia. Mas sinto dor pela qual que alguém se faz a si mesmo. O que tem naquela sacola? Vê a veste que a mãe te manda. Amanhã há uma grande festa. Ela pensa que seu Jesus precise da veste para não fazer má figura entre os convidados. Ela ficou incansavelmente das primeiras horas do dia até as últimas, cada dia para te preparar esta veste. Mas não terminou o manto. Ficaram faltando as franjas. Ela ficou desolada por isso. Não é preciso. Eu vou com esta, e aquela guardarei para Jerusalém. O templo é assim mais do que uma festa de casamento. Ela ficará feliz. E vós que quereis estar ao amanhecer no caminho de Caná, precisais partir logo. A lua surge e será boa a travessia, diz Pedro. Então vamos. Vem, João, eu te levo comigo. Simão Pedro, Tiago e André, até logo. Eu vos espero na tarde de sábado em Cafarnaum. Adeus, mulher. Paz a ti e a tua casa. Jesus sai com Judas e João. Pedro os acompanha até a beira do lago e ajuda na manobra de partida do barco. Termina a visão. Nesse capítulo, finaliza Jesus dando uma orientação para a Valtorta. Ele diz assim: quando for a hora de fazer um trabalho em ordem, será inserido aqui a visão das bodas de Caná. E ela põe a data de 16 de janeiro de 1944. Essa vai ser a data que vai ser narrada essa visão das bodas, que vai ser agora na sequência. Mas antes de entrar na sequência da narração, é importante compreender nesse capítulo o que Jesus ali vai falando com Judas Tadeu, que é seu primo, e também aos discípulos que estão ali, revelando essa preocupação dos familiares com a segurança da mãe, de Nossa Senhora, com o cuidado com ela. E Jesus vai falando que Nossa Senhora compreende, mais do que qualquer outra pessoa, compreende a sua vocação, o seu chamado, o seu ministério de filho de Deus, não somente de filho dela, a mulher, mas de filho de Deus. E ao compreender, o apoiava mais do que qualquer outra pessoa. Maria sabia o que viria pela frente, mas mesmo assim não retinha o filho para si. Importante saber disso. E essa preocupação que o Judas Tadeu leva nessa conversa
ele está ali, na verdade, exprimindo a preocupação do pai dele, que é o Alfeu, que é irmão de José. Por causa que a família ali tinha essas questões ali dos filhos, né? Já que uma vez que ela era viúva, de ter que o filho ali cuidar da mãe, dar o sustento, estar perto. E eles não gostavam dessa realidade de Jesus querer ser um de querer ser um profeta. Quando ele falava, as coisas que ele falava mexia com as pessoas e eles já percebiam que aquilo ali iria causar um rebuliço futuro e eles não queriam ter incômodos, por isso que eles queriam que Jesus fosse apenas um carpinteiro, assim como foi seu pai adotivo, embora eles não soubessem que ele era apenas pai adotivo de Jesus. Eles achavam que Jesus era filho legítimo, que Jesus havia nascido em condições naturais, tinha sido gerado em condições naturais. Eles não sabiam ainda dessa realidade sobrenatural da vida de Jesus. Então isso é importante também para a gente perceber esse contexto dessa narração. Então vamos entrar aqui no capítulo 52 e direto nas bodas. Capítulo 52, as bodas de Caná. O filho, não mais sujeito à mãe, realiza, a pedido dela, o primeiro milagre. Tarde de 16 de janeiro de 1944. As bodas de Caná. Vejo uma casa, uma característica casa oriental. Um cubo branco mais largo do que alto, com raras aberturas, transposta por um terraço que serve de telhado, cercada por um pequeno muro de mais ou menos 1 metro de altura e sombreada pela parreira de uma videira, que sobe até o alto e estende os seus ramos além da metade deste ensolarado terraço. Uma escada externa ao longo da fachada vai até uma porta que se abre à meia altura da fachada. Embaixo, no térreo, há portas baixas e poucas, mas não mais do que 2 de cada lado, que dão para quartos baixos e escuros. A casa surge em meio a uma espécie de eira, mas um espaço gramado do que uma eira, tendo ao centro um poço. Ali há figueiras e macieiras. A casa tem à sua frente que dá para a rua, mas não está junto à rua. Fica um pouco para dentro do terreno, e um atalho pelo meio da grama faz a ligação com a rua, que parece uma rua mestra. Dir-se-ia que a casa está na periferia de Caná, casa cujos donos são camponeses que vivem no meio de seu sítiozinho. O campo se estende além da casa, com as suas distâncias verdejantes e plácidas. Faz um belo sol e o céu está de um azul muito claro. Em princípio não vejo outra coisa. É uma casa solitária. Depois vejo 2 mulheres com longas vestes e um manto que serve também de véu, irem pela rua e em seguida pelo atalho. Uma delas é mais velha, terá seus 50 anos. Veste-se de escuro, um marrom pardo marrom, como o dia da lã natural. A outra está com uma veste mais clara, de um amarelo claro com um manto azul. Parece ter uns 30 anos.
É muito bonita, esbelta e tem um porte cheio de dignidade, mesmo sendo muito gentil e humilde. Quando ela está mais perto, posso notar a cor pálida do seu rosto, os olhos azuis e os cabelos loiros, que aparecem sob o véu que lhe cobre a fronte. Reconheço nela Maria, mãe de Jesus. Quem é a outra, que é morena e mais velha, eu não sei. Falam entre si e ela sorri. Quando estão próximas da casa, alguém certamente encarregado de receber os que vão chegando, dá o aviso e vem homens e mulheres ao encontro das duas, todos com roupas de festas e fazendo grandes demonstrações de alegria pela vinda delas, especialmente por Maria, mãe de Jesus. A hora parece ser matutina, eu diria lá pelas 9. Talvez antes, porque o campo tem ainda aquele aspecto fresco das primeiras horas do dia, por causa do orvalho, que faz mais verde a relva, e pelo ar, não ainda embaçado pela poeira. A estação parece-me primaveril, porque os prados não estão com a relva abrasada do verão, e os campos têm os trigos ainda novos e sem espiga. Tudo verde. As folhas da figueira e da macieira estão verdes e até tenras ainda, assim como a da videira. Mas não vejo flores na macieira e não vejo frutos nem na macieira, nem na figueira, nem na videira. Sinal de que a macieira já floreou, mas há pouco tempo, e os seus frutos ainda não se veem. Maria, muito festejada, ladeada por um idoso que parece ser o dono da casa, sobe pela escada externa e entra em uma ampla sala, que parece ocupar todo ou boa parte do andar de cima. Parece-me compreender que os cômodos do térreo são os verdadeiros dormitórios, as despensas, os depósitos, as adegas, e que este seja o ambiente reservado para as ocasiões especiais, como festas excepcionais, ou trabalhos que exijam muito espaço, ou também para o depósito de produtos agrícolas. Nas festas retiram-se tudo o que ocupa o espaço e enfeitam, como fizeram hoje, com ramos verdes, esteiras e mesas preparadas. No centro está uma mesa suntuosa, sobre a qual há ânforas e pratos cheios de frutas. Ao longo da parede da direita, com relação a mim que estou olhando, está uma outra mesa preparada, mas de modo mais simples. Ao longo da parede da esquerda está uma espécie de longo aparador, sobre o qual há pratos com queijos e outros alimentos que me parecem pães cozidos, cobertos com mel e doces. No chão, sempre junto a esta parede, há outras ânforas e 3 grandes vasos em forma de bilha de cobre, mais ou menos. Eu o chamaria de jarra. Maria escuta com benevolência tudo o que lhe dizem. Depois, bem disposta, tira o manto e vai ajudar a terminar os preparativos da mesa. Eu a vejo ir e vir, arrumando as cadeiras, leitos, endireitando as grinaldas de flores, dando melhor aspecto às fruteiras, examinando se nas candeias não está faltando óleo. Ela sorri e fala muito pouco em voz baixa, mas parece muito e com muita paciência, mas escuta muito e com muita paciência. Um grande barulho de instrumentos musicais, na verdade pouco harmônicos, ouve-se na rua. Todos menos Maria correm lá fora.
Vejo entrar a noiva, toda ataviada e feliz, rodeada pelos parentes e amigos, ao lado do noivo, que foi o primeiro a correr ao seu encontro. Neste ponto, a visão tem uma mudança. Vejo, ao invés da casa da aldeia, não sei se é Caná ou outra aldeia vizinha, e vejo Jesus com João e um outro, que me parece Judas Tadeu, mas sobre este segundo eu poderia estar me enganando. Quanto a João, não há engano. Jesus está vestido de branco e com um manto azul escuro. Ouvindo o barulho dos instrumentos, o companheiro de Jesus pergunta qualquer coisa a um homem do povo e leva a informação a Jesus. Vamos fazer feliz minha mãe, diz então Jesus sorrindo, e se encaminha através dos campos com os dois companheiros em direção da casa. Esqueci de dizer que tenho a impressão de que Maria seja parente ou muito amiga dos parentes do noivo, pois pode-se ver que está em confidência com eles. Quando Jesus chega, conforme o costume, o que está de sentinela avisa os outros. O dono da casa, acompanhado por seu filho, que é o noivo, e por Maria, desce ao encontro de Jesus e o saúda respeitosamente. Saúda também os outros dois, o noivo faz o inverso. Mas o que me agrada é a saudação cheia de amor e de respeito de Maria ao seu filho, e vice-versa. Não são grandes expansões, mas é um olhar especial que acompanha as palavras de saudação. A paz esteja contigo. E um sorriso tal que vale por 100 abraços e 100 beijos. O beijo treme nos lábios de Maria, mas não chega a ser dado. Ela somente põe a mão, não branca, a sua mão branca e pequena sobre o ombro de Jesus e toca de leve num caracol de sua longa cabeleira. É uma carícia de namorada cheia de amor. Jesus sobe ao lado da mãe, seguido pelos discípulos e pelo dono da casa, e entra na sala do banquete, onde as mulheres estão atarefadas em colocar os assentos e os pratos para os 3 hóspedes, inesperados ao que me parece. Eu diria que a vinda de Jesus era incerta e que de seus companheiros era absolutamente imprevista. Ouço distintamente a voz cheia, viril e docíssima do Mestre dizer ao entrar na sala: a paz esteja nesta casa e a bênção de Deus sobre todos vós. É uma saudação coletiva a todos os presentes, cheia de majestade. Jesus, com seu aspecto e sua estatura, domina todos os outros. É um hóspede fortuito, mas parece o rei do banquete, mais do que o esposo, mais do que o dono da casa. Ainda que humilde e condescendente, é aquele que se impõe. Jesus toma um lugar à mesa no centro, com o noivo, a noiva, os parentes dos noivos e os amigos mais influentes. Os 2 discípulos, por respeito ao Mestre, são convidados a sentar-se à mesma mesa. Jesus está com as costas viradas para a parede, onde estão as grandes jarras e os aparadores. Observo uma coisa: exceto as respectivas mães dos esposos e também Maria, nenhuma outra mulher está sentada àquela mesa.
Todas as mulheres estão na outra mesa, virada para a parede, fazendo um barulho como se fosse 100. E são servidas depois de terem sido servidos os esposos e os hóspedes importantes. Jesus está perto do dono da casa e tem à sua frente Maria, a qual está sentada ao lado da noiva. O banquete começa. Eu vos asseguro que apetite não falta, nem sede. Aqueles que pouco se sobressaem são Jesus e sua mãe, a qual, além disso, fala muito pouco. Jesus fala um pouco mais, mas ainda que seja comedido em suas palavras, não é no seu escasso falar, nem carrancudo, nem desdenhoso. É um homem cortês, mas não um conversador. Quando é interrogado, responde. Se alguém fala com ele, ele se interessa, dá o seu parecer, mas depois se recolhe como alguém habituado a meditar. Sorri, não ri nunca. E se houve alguma brincadeira muito leviana, faz como se não tivesse ouvido. Maria se alimenta na contemplação de Jesus e assim também João, que está na ponta da mesa, atento aos lábios do seu mestre. Maria nota que os serventes cochicham com o mordomo, o que está embaraçado. Então ela percebe o que está acontecendo de desagradável. Filho, ela fala baixinho, chamando a atenção de Jesus com aquela palavra. Filho, eles não têm mais vinho. Mulher, o que ainda há entre mim e ti? Jesus, ao dizer esta frase, sorri ainda mais docemente. E Maria também sorri, fazendo com as duas pessoas que sabem uma verdade que é para elas um alegre segredo ignorado por todos os outros. Jesus me explica o significado da frase aquele ainda, que muitos tradutores omitem. É a chave da frase e a explica em seu verdadeiro significado. Eu era filho sujeito à mãe até o momento em que a vontade do meu pai me mostrou que havia chegado a hora de ser o mestre. Desde o momento em que teve início a minha missão, eu não era mais o filho sujeito à mãe, mas o servo de Deus. Estavam rompidos os laços morais para com a minha genitora. Estes tinham sido mudados em outros mais altos e todos se haviam refugiado no Espírito. Aquele chamava sempre o nome de mamãe, Maria, a minha santa. O amor não teve parada, nem esfriamento. Ao contrário, nunca ele foi tão perfeito como quando separado dela, como por 1000ª filiação. Ela me deu ao mundo, para o mundo, como Messias, como evangelizador. Essa sua terceira sublime e mística maternidade se deu quando, na angústia do Gólgota, ela gerou-me à cruz, fazendo de mim o Redentor do mundo. Que é que ainda há entre mim e ti? Antes, eu era teu, unicamente teu. Tu me davas ordens, eu obedecia. Eu te estava sujeito.
e agora eu sou da minha missão. Será que eu não disse isto? Quem, tendo posto a mão no arado, vira-se para trás para saudar a quem fica, não é apto para o reino de Deus. Eu tinha posto a mão no arado para abrir com a relha não as glebas, mas os corações, para semear neles a palavra de Deus. Eu teria levantado aquela mão somente quando me tivesse arrancado de lá para pregá-lo na cruz e abrir com o meu torturante prego o coração do meu Pai, fazendo sair o perdão para a humanidade. Aquele ainda, geralmente esquecido, queria dizer o seguinte: tudo tem sido para mim, ó Mãe, enquanto eu fui unicamente o Jesus de Maria de Nazaré. E tudo és em meu espírito. Mas desde que eu sou o Messias esperado, sou de meu Pai. Espera um pouco ainda que terminada a missão, serei de novo todo teu. Ter-me-ás de novo nos braços, como quando eu era menino e ninguém te disputará mais este teu filho, considerado um opróbrio da humanidade, a qual te jogará os despojos deles, para cobrir-te a ti também do opróbrio de ser a mãe de um condenado à morte. E depois me terás de novo, triunfante. Depois me terás para sempre triunfante, tu também no céu. Mas agora eu sou de todos os homens e sou do Pai que a eles me enviou. Eis o que quer dizer aquele ainda, pequeno e tão denso de significado. Maria pede aos serventes: fazei aquilo que ele vos disser. Maria já tinha lido nos olhos sorridentes de seu filho o assentimento velado pelo grande ensinamento a todos, os vocacionados. E Jesus ordena aos serventes: enchei as bilhas de água. Vejo os serventes enchê-las com água trazida do poço. Ouço o ranger do sarilho, que leva para baixo e para cima do balde gotejante. Vejo o mordomo com olhos de grande espanto servir aquele líquido, prová-lo com atos de ainda maior espanto, saboreá-lo e falar ao dono da casa e ao noivo. Eles estavam perto. Maria está ainda olhando para o filho, sorrindo. Depois, ao receber um sorriso dele, inclina a cabeça, enrubescendo levemente. Ela está feliz. Pela sala passa um murmúrio, as cabeças se voltam todas para Jesus e Maria. Alguns se levantam para vê-los melhor, outros vão ver as bilhas. Faz-se um grande silêncio. Depois se ergue um coro de louvores a Jesus. Mas Jesus se levanta e diz uma palavra: agradecei a Maria. E em seguida sai do banquete. Os discípulos o seguem. Já na porta ele repete: a paz esteja nesta casa e a bênção de Deus sobre vós. Acrescenta: Mãe, eu te saúdo. Cessa a visão. Então aqui a gente tem presente essa visão das bodas de Caná, descrita no Evangelho de São João, logo no início da narração desse Evangelho. E Jesus vai fazendo ali um ensinamento, já durante a narração ele já vai ensinando a Valtorta a respeito
de algumas palavras, especialmente ele frisa ali a palavra ainda, da frase que foi falada. O que há ainda entre mim e ti? Quando ele responde a Maria, quando ela fala do que havia terminado o vinho. E Jesus, ele deixa bastante claro que a sua missão exige um sacrifício. E ele vai deixando ali bastante esclarecendo que a missão dele é esse sacrifício e essa separação que é temporária da família. Entende que essa missão é maior que os laços familiares, porque é uma missão de submissão ao Pai, a Deus. E a gente vai compreendendo isso conforme ele vai ensinando. É importante a gente compreender como que se dá essa relação de submissão que havia entre Jesus e Maria até o momento em que ele estava em casa, antes de sair para assumir a missão dele, o seu ministério. Então até aí ele tinha ali aquela submissão. Depois que ele sai, essa submissão se rompe. Espiritualmente continua, mas materialmente, ali, humanamente, aquele laço de submissão, a partir do momento que ele sai de casa, que ele vai para o mundo ensinar, pregar, o que ele vai fazer, executar o seu ministério, ali essa submissão à sua mãe já termina. E é importante compreender isso, que ele vai explicando nessa visão, porque às vezes fica, quando na narração do Evangelho mesmo, quando fala mulher, muitos interpretam ali como se ele estivesse desdenhando de Maria, mas não é nada disso. E aqui ele vem falando, explicando essa questão da submissão até enquanto ele estava em casa. Convivia junto, estavam debaixo do mesmo teto. Então tinha ali uma obediência de filho para a mãe. Mas a partir do momento que ele saiu de casa, essa submissão ali se cessa. Mas mesmo assim, ele dá a Maria, nesse primeiro milagre público, essa honra de fazer aquilo que ela estava pedindo. E eles ali estavam antecipando, em parte, o que iria se suceder durante o seu ministério de pregação, de curas, de milagres que ele iria realizar. Mas ali ao fazer isso na narração do Evangelho, a gente não tem essa informação de que as pessoas sabem que foi Jesus. Mas nessa visão da Valtorta fica claro que as pessoas ali da festa, ali dessa que estão ali na sala, elas compreendem que foi Jesus que fez o milagre. Olha que importante, que interessante. Porque eles ali observaram, embora não tenha sido feito de forma tão escancarada, Jesus ter mandado que eles enchessem ali as bilhas de água e tudo mais, mas não foi feito em segredo também. Então, quando o mestre Sala ali, ele vai e prova do vinho, prova daquela água que havia se tornado vinho, os serventes com certeza informou que quem havia mandado que enchesse. E aí ali todo mundo se volta a olhar para Jesus e para Maria. E olha que interessante que ele dá ali para ela e fala que foi a intercessão dela, que se tem alguém ali para agradecer, que agradeçam a Maria. E todos começam a louvar a Deus, a bendizer, porque ali constataram que houve um milagre, que houve uma intervenção divina por intermédio de Maria, por intercessão de Maria naquela festa de casamento, que também fica claro na narração que eram parentes os noivos ali, a família dos noivos eram parentes de Nossa Senhora. E é importante a gente saber disso, que não está descrito no Evangelho que a gente conhece.
Mas vamos aqui que Jesus vem fazer um ensino, embora breve, mas que é sempre profundo as palavras que ele vai utilizar. Então vamos adentrar no ensino que ele vai trazer para Valtorta. Jesus me instrui assim: quando eu disse aos discípulos, vamos fazer feliz minha mãe, eu tinha dado àquela frase um sentido mais alto do que o que parecia. Não a felicidade de me ver, mas de ser ela a iniciadora de minha atividade de fazer milagres e a primeira benfeitora da humanidade. Lembrai-vos disso sempre. O meu primeiro milagre aconteceu por causa de Maria. O primeiro, sinal de que Maria é a chave dos milagres. Eu não recuso nada à minha mãe, e pela sua oração antecipo também o tempo da graça. Eu reconheço minha mãe, a segunda em bondade depois de Deus. Eu sei conceder-vos uma graça e fazê-la feliz, porque ela é a toda amor. Eis porque eu disse, eu que tudo sabia, vamos fazê-la feliz. Além disso, eu quis manifestar o seu poder ao mundo, junto com o meu, destinada a ser unida a mim na carne, pois nós fomos uma só carne, eu nela e ela ao redor de mim, como as pétalas de um lírio ao redor do pistilo perfumado e cheio de vida. Unida a mim na dor, porque estivemos sobre a cruz, eu com a carne e ela com o espírito. Assim como o lírio exala perfume com sua corola e com a essência extraída dela. Era justo que estivesse unida a mim, no poder que se mostra ao mundo. Digo a vós o que eu disse àqueles convidados. Agradecei a Maria. Foi por ela que tivestes o dom dos milagres e as minhas graças, e especialmente as do perdão. Repousa em paz. Nós estaremos contigo. Olha que lindo que Jesus vem falar. Ele quis honrar, fazer Maria feliz era honrá-la como essa intercessora por excelência, como essa que alcança dele milagres, essa que intercede para que os milagres aconteçam. Então aqui ele já vai deixando claro, recorra a Maria. Nós, católicos, somos mais que privilegiados, embora muitos católicos não tenham noção desse poder intercessor de Maria, junto ao seu Filho, junto a Jesus. Mas ele deixa claro nessa visão, nessa realidade aqui das bodas, o quão ela tem esse poder intercessório, quanto que ela é essa medianeira de todas as graças, como nós muitas vezes a honramos dessa forma, a medianeira de todas as graças, a depositária das graças que o Senhor quer entregar para cada um de nós. Como São Luís Maria Grignion de Montfort fala que Deus criou o mar, encheu de águas, fez as águas e deu o nome de mar, fez todas as águas, aquela imensidão de águas e deu o nome de mar. Ele estabeleceu que Maria seria esse mar de graças, seria esse espaço de graça. Ele fez todas as graças e deu o nome de Maria. Então Maria é o nome das graças, dos milagres, daquilo que nós precisamos pedir, precisamos alcançar na nossa vida, devemos recorrer a ela, porque ela é esse canal de intercessão
junto a Jesus. Maria não é, a gente sabe disso, que ela não é intercessora entre a humanidade e Deus, não. O intercessor legítimo é o próprio Jesus, ele que intercede junto ao Pai por nós. Mas junto a ele, seu filho é ela, esse canal de comunicação mais sublime, mais puro que nós possamos querer. Compreender dessa forma esse poder intercessório dela faz toda a diferença. Muitas vezes nós queremos ir diretamente a Jesus, mas ele já deixa claro aqui que ela é a forma mais, como São Luís também fala no Tratado da Verdadeira Devoção, que ela é essa forma doce, essa forma suave, essa forma mais fácil de se chegar a Jesus, é Maria. Porque Maria é aquela mulher da obediência, é a mulher do sacrifício, é a mulher da dedicação, é a mulher da fé e da confiança, é a mulher do cuidado e da preocupação, do discernimento, aquela que realmente tinha uma profunda união com Deus. E ao conhecermos isso, ao recorrermos a isso, nós não seremos desamparados, não seremos esquecidos e seremos atendidos nas nossas orações, porque ela sabe a melhor forma de se dirigir a seu filho, ela sabe do que nós precisamos, ela sabe, ela não é Deus, a gente também sabe disso, que Maria não é Deus. Maria não tem os atributos divinos de onividência, onisciência, onipresença, todos esses atributos divinos. Porém, como ela está em profunda união com Deus, através de Deus ela chega até nós e nós chegamos a ela. Ela tem acesso às nossas necessidades, ela nos vê, ela acompanha as nossas realidades através de Deus. Maria vê tudo através de Deus. Maria escuta as nossas orações através de Deus. Maria percebe as nossas necessidades através de Deus. Não é por ela mesma. Ela é esse canal de graça, sim, mas é em Deus, porque Maria está totalmente, completamente fundida em Deus. Mesmo já aqui na Terra, ela já tinha essa experiência de uma fusão, porque Maria vivia na divina vontade. Ela e Jesus viveram durante o tempo aqui na Terra, 100% de suas vidas eram na divina vontade, eles eram fundidos na vontade de Deus. Então, tudo que eles faziam estava em conformidade, estava fundido com aquilo que Deus queria. Então, Deus agia, Deus fazia através da humanidade dos dois. Era essa operação divina que se dava através deles, na vida deles, no interior deles, mesmo que externamente, mesmo que visivelmente as pessoas muitas vezes não percebiam essa realidade, mas eles eram totalmente fundidos com a divina vontade, com a vontade do Pai, com a vontade de Deus. E por estar nessa fusão, existia essa comunhão, essa plena comunicação entre o que Deus queria e o que eles faziam, o que eles operavam, o que eles realizavam. E não é diferente hoje. Quando eles estiveram sobre a terra era assim, e depois quando ambos voltaram para a pátria celestial, a mesma coisa. Então Jesus já era Deus mesmo, já fazia parte do seio da Santíssima Trindade, da família trinitária, mas Maria como apenas um ser humano, mas um ser humano que foi totalmente conformado ao querer de Deus, ao querer divino, e que correspondia 100%, correspondeu 100%, e ainda hoje continua no céu, mas também próxima de nós por causa dessa fusão com Deus. Ela está próxima de nós, ela escuta a nossa voz através de Deus, ela percebe as nossas necessidades. Então, se nós recorremos a ela e pedimos, mãe, olha aqui, mãe, essa necessidade, mãe, veja aqui, mãe, olha como que eu preciso da sua intervenção nessa área da minha vida.
Mãe, olha como que está aqui esse relacionamento. Mãe, como que está aqui essa situação. Então, esse contato de intimidade que nós devemos ter com Maria, de recorrermos a ela, é importante a gente compreender e ser fiéis a isso, porque ao estar ali com esse relacionamento estreito com Maria, é diretamente também, não é apenas indiretamente, mas diretamente também é essa comunicação que nós temos com Jesus, com o seu Filho, com Deus, porque ela é esse canal de intercessão, ela é essa porta que dá para a escada. Jesus é a escada, mas ela é a porta que dá acesso a essa escada que leva para o céu. Maria é essa porta também. Jesus é a porta do céu, Maria é essa porta que dá acesso à escada. Jesus é essa escada que nos conduz ao céu. Maria é essa que nos leva pela mão. Ela é essa porta que nos abre e que nos toma pela mão e nos conduz nessa escada para chegar ao céu, nos ensinando o caminho de observância das leis, sim, de observância de uma vida reta, sim, mas também de amor, de confiança, de fé, de esperança. Ela nos ensina a esse caminho de vida sobrenatural, de união com Deus, de obediência a Deus, de caminhar na sua vontade, não apenas fazendo a sua vontade, mas correspondendo em tudo aquilo que o Senhor quer realizar através de nós. Sermos também assim como ela, nos assemelharmos a ela, de sermos esse espaço da vida de Deus acontecendo na nossa vida. E nessa passagem, nessa parábola, nessa narração, nesse episódio das bodas de Caná, já é explícito no Evangelho que a gente conhece, mas na narração da Valtorta vem muito mais claro para nós dessa necessidade que nós devemos ter de recorrermos a ela. Ela essa que faz tudo por amor, a Deus em primeiro lugar e depois aos seus filhos aqui na terra. Maria ama a cada um de nós com amor de céu, com amor de Deus, por ela ser totalmente fundida com essa divindade, fundida com a vontade de Deus. Ela nos ama com esse amor de céu e nos quer juntos lá também, do lado dela, reunir seus filhos. E para isso ela vai reunindo, ela vai arrebanhando seus filhos para que aconteça. A gente não sabe ainda o tempo exato, mas a gente vai percebendo que está próximo a realização do triunfo do Imaculado Coração dela, está próximo de acontecer. E ele vai acontecendo à medida que nós vamos aderindo a ela, vamos aderindo a essa maternidade, vamos nos configurando e nos conformando, entrando ali no seu útero, sendo gestados por ela, para sermos filhos de Deus também, que é isso o desejo de Deus, que nós sejamos esses filhos dele. E Maria é esse espaço de gerar essa vida para Deus. Então, que nós possamos recorrer a ela em todas as nossas necessidades, mas não apenas para receber os benefícios, mas também para, juntamente com ela, louvar, bendizer, glorificar a Deus com a nossa vida. Glorificar a nossa vida seja espaço de glorificação de Deus, de dar glória para Deus, de ser esse espaço da vida de Deus e ter essa união, mais que uma união aqui presente na Terra, manifestada na ordinariedade da nossa vida, dos nossos atos, mas que isso realmente seja exalado e que o céu perceba a nossa vida de união com Deus e Maria ali junto, presente conosco. Então é isso, é maravilhoso. Falando de Maria, a gente ficaria horas falando dela, porque é muito bom. Se o próprio Filho se comprazia de falar dela, né? O próprio Jesus, imagina nós, quem somos nós? Mas somos esses amados que ela tanto deseja unir-nos, reunir-nos, para que Ele possa reinar também sobre nós, reinar na nossa vida.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos no nome desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.